Eu quero ler, iniciando este dia, para nós, o texto de Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, quando ele diz: se alguém, qualquer pessoa, for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, e aqui para Paulo essa é uma expressão para designar o homopneumáticos, aquele que tem a mente de Cristo, que anda segundo o amor no Evangelho. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de mansidão, de brandura, de amor. E tu que o ajudas, guarda-te para que não sejas também tentado, porque tu és da mesma natureza dele. Foi só uma questão de momento na vida. Assim, levai as cargas, os pesos, as falhas, as quedas, as debilidades, as fraquezas, uns dos outros. E assim fazendo, cumprireis a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo é esta: é amor, é solidariedade, é compaixão, é misericórdia, é justiça, é verdade. Assim cumprireis a lei de Cristo, porque o único dogma de Cristo é este: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E a prova de que guardais os meus mandamentos é que vos amareis uns aos outros. Portanto, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo de fato nada, como nada, ninguém é, e todos são nada, esse que se julga alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Todo presunçoso vive em engano, todo arrogante vive em engano, toda superioridade cega o entendimento. Portanto, saiba isso. Ao contrário, prove cada um o seu trabalho, o seu empenho. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. E assim dizendo, Paulo faz uma afirmação antitética quando ele diz: prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si mesmo e não em outro. Porque o que ele propõe aqui é o que todos nós devemos fazer. E o que ele diz, terá motivo de gloriar-se unicamente em si, é uma ironia. Da minha parte, eu tenho que provar o meu labor, não para os outros, mas porque eu sou chamado a produzir fruto digno de arrependimento, fruto de graça, fruto de vida em mim. Eu estou neste mundo para dar fruto. Isto é provar o seu labor. E não ter motivo de gloriar-se não unicamente em si mesmo e não em outro é a ironia, porque nenhum de nós tem esse poder. A nossa suficiência vem de Deus. Todos nós precisamos uns dos outros, porque cada um leva o seu próprio fardo, e o fardo é pesado. Por isso, eu provo o meu labor, na realidade, é quando ajudo o outro a carregar o seu fardo. E cada um prova o seu labor é quando ajuda o outro a carregar o seu fardo. E assim, levando os fardos uns dos outros, a gente cumpre a lei de Cristo. Cumpre a lei de Cristo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra da verdade,
instruído no ensino do Evangelho. Faça participante de todas as coisas boas. Quem recebe boa nova, faça aquele que o ajuda a entender a boa nova, participante de coisas boas. Coisas boas, boas novas devem produzir no coração de quem as entende coisas boas, na direção daquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, jamais. Não dá para a gente plantar espinhos e pensar que vai colher uvas. Nossa existência é um flagrante permanente diante daquele que sonda mente e corações. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, não importando de que natureza seja, semeia amor, colhe os frutos do amor. Semeia ódio, colhe os amargores do ódio. Semeia generosidade, colhe generosidade. Semeia misericórdia, colhe misericórdia. Semeia implacabilidade, colhe implacabilidade. De Deus não se zomba, da vida não se zomba, da existência não se zomba, da verdade que está para além dos olhos não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isto, da mesma natureza, ele ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, para o seu deleite, para o seu capricho, para a sua autossatisfação, para o seu egoísmo, para o seu narcisismo, para a sua justiça própria, para a sua arrogância, para a sua supremacia, para o seu poder, aquele que semeia para a carne, da carne colherá o que a carne serve, o que a carne é: corrupção, podridão, verme. É assim que é. Mas o que semeia para o Espírito eterno, para o Espírito Santo, para o Espírito da vida, do Espírito da vida colherá a vida eterna, que é qualidade de significado sublime e transcendente no coração. E não nos cansemos de fazer o bem jamais, porque há horas que cansa, há hora que parece que o bem não está fadado a vencer a maratona. Não faz mal. Corra todas as maratonas do bem. Se você chegar em último lugar, a sua ainda será a última imagem a ser registrada como impressão nos olhos de quem viu a corrida. Eu não me lembro mais do rosto do nigeriano que ganhou a maratona de Jerusalém, mas me lembro do egípcio que chegou em último lugar, sem se cansar de fazer o bem, dizendo: Deus é amor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, a seu tempo, o bem tem o seu tempo. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não desistirmos da esperança, e se não abandonarmos a perseverança do bem, vencendo todo o mal com o bem, todo ódio com graça, com perdão, toda antipatia com solidariedade, toda maldade com bondade, toda esquisitice com normalidade de trato. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, enquanto estivermos vivos,
Façamos o bem a todos os homens indiscriminadamente e sem acepção de pessoas. Mas principalmente não nos esqueçamos de fazer o bem aos da família da fé, aqueles que se aproximam de nós em fé genuína e sincera, desejando aprender o Evangelho. Façamos o bem a toda a humanidade, a começar desses da família da fé, que se aproximam em necessidades, sobre as quais e acerca das quais Paulo fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.